prazer poder apresentar o que a Escola de Engenharia está fazendo. Eu acredito que a gente vai realmente mudar essa questão da formação do engenheiro se a gente também trabalhar em rede. Então, assim, a vinda aqui em Santa Catarina, ela atende também esse objetivo, né? E sempre que posso eu tenho compartilhado essas experiências que vocês vão ver que é uma aposta. Nós estamos fazendo uma aposta na UFMG, né? O resultado a gente espera colher com sucesso no futuro. Bom, então é um projeto e o ponto base desse projeto é exatamente qual engenharia que a gente quer construir, né, a partir do momento hoje. Vocês vão observar que durante a apresentação eu vou mostrar um processo em construção e que são sempre balizados por decisões que ocorreram na formação de engenharia, né? Então, as diretrizes curriculares é uma decisão importante, né, que é da data de 2000, que fez uma mudança do ensino de engenharia como todo no país, mas percebe-se que as universidades não seguiram isso, né? A gente continua tendo currículos de engenharia ainda tradicionais, por demais, uma necessidade do mercado em ter engenheiros mais empreendedores, inovadores, evasões muito altas. Não sei qual é o cenário aqui de Santa Catarina, né? Talvez o cenário de vocês seja muito parecido com o da UFMG, que é a retenção muito alta, né? E daí, o que a gente faz em cima de tudo isso? Então, a UFMG, pensando tudo isso na época do seu centenário, que foi em 2011, fazendo 100 anos de escola de engenharia, e aí a gente resolveu fazer uma grande movimentação na área da educação e engenharia. Tive algumas sortes, conheci algumas pessoas que disparou todo o processo. Então eu vou falar para vocês desse programa que é o ENGE 200, né? E aqui eu já agrego algumas coisas, até falei com o Miguel, né? Eu fiz essa apresentação no COBENGE esse ano, que está né, comemorando aí 20 anos de REENGE. Então os mais sêniores vai lembrar, há 20 anos atrás, foi exatamente com a questão das diretrizes curriculares, finalmente a ABENGE, o CREA e o CNE, né, que é o Conselho Nacional de Educação, fez repensar na formação em engenharia. Então existiu um projeto do governo federal chamado REENGE, em que a gente discutiu toda essa parte curricular. Foi um grande salto que nós fizemos naquela época, cujo resultado principal são as diretrizes curriculares de 2001. Né? Então o COBENGE foi em cima disso, então eu agrego algumas coisas que eu apresentei no COBENGE. Né? Então, e aí vem um contexto. Esse contexto é interessante porque ele mostra, né, em que está fundamentado o ENGE 200. Então, algumas coisas que a gente sempre fica discutindo. Né? Por exemplo, no nosso caso, aí apesar de 20 anos do REENGE, né, são 15 anos da tão famosa flexibilização curricular. Né? E aí a gente, aqui que eu comentei já alguns minutos atrás, né, que cursos realmente se flexibilizaram, porque com as diretrizes há uma tendência fortemente de ter o currículo de engenharia centrado no aluno, né? Não mais nos cátedras, nas disciplinas, né? A gente quer focar naquilo que o aluno sabe fazer de melhor, no que ele tem potencial, e aí as escolas têm que se preparar para isso. Né? Então, que cursos realmente conseguiram fazer isso? E a gente sempre percebe uma dificuldade muito grande. Né? A gente não tem os currículos realmente adaptados para isso. Né? Que universidades buscaram de forma institucional essa flexibilização? Então, quando você faz aí um rastreamento aqui no Brasil, você vê que em algumas universidades tem alguns cursos, uma coisa assim bem pontual. Você não percebe realmente um movimento institucional de mudanças de currículo. Né? Isso há 15 anos. Então tem 15 anos que a gente está com as diretrizes. E o COBENGE, 15 anos discutindo tudo isso. Né? E daí? Então são questionamentos. Né? As questões das inovações que a cada ano vão aparecendo. Aí eu estou citando algumas. Né? O PBL, PRBL, atividades complementares, que aparece hoje nas diretrizes, né? Hoje não, há 15 anos. Essa metodologia CDIO é uma forma de pensar no currículo de engenharia, desenvolvido numa universidade na Holanda, me parece. Eu confundo Holanda e Bélgica, estou meio confuso aqui agora, mas enfim, que é lá de lá da Europa, certo? A questão do intercâmbio, que mexeu muito com a gente aí, né? Eu acredito que, assim como o UFMG, a Federal Santa Catarina deve ter programas de intercâmbio já muito antes do Ciências Sem Fronteira. Mas quando veio Ciências Sem Fronteira foi uma bagunça geral.
A gente explodiu, né? A escola de engenharia mesmo passou assim, a gente teve um ano que a gente tinha quase 1.000 alunos de intercâmbio. Nós temos 5.000 alunos de graduação. Então, era uma coisa maluca, né? Teve um período que tinha, em vez de ter lá os seus tradicionais 40, 30 alunos, tinha 15. Então, esse negócio era muito complicado, né? A questão de ensino à distância é outra questão muito séria, aliás, muito séria no Brasil hoje, porque muitos cursos de engenharia estão sendo criados aí completamente à distância. E tem os picareta, né? Então a gente está muito preocupado com essa questão, né? Então, como que tudo isso, né, correlaciona com os currículos de engenharia? É mais um questionamento, né? Aí vem a questão dos CREAs e CONFEA, né? Que é o outro lado da história, né? Então, assim, essa parceria universidade, CREA, ABENGE, CONFEA, ela não é muito harmoniosa, a gente sabe disso, né? Porque os CREAs têm lá a sua responsabilidade em regulamentar a profissão, está preocupado com o profissional que está colocando no mercado, tem as questões também internas, né? Que todos os CREAs têm, e a gente está aqui preocupado em criar novas profissões, então a gente tem uma conversa que não acontece. Aí vem a tal resolução 1010, que apresenta, não apresenta, agora tem outra, né? Agora é a qual? 1073. 1073, né? Então tem essa discussão, e aí? E aí você percebe que também, como é que os CREAs acompanharam todo esse processo, né? Eles têm dificuldades com isso também, e também não respondem questões que são primordiais para a gente. Porque ao mesmo tempo que os CREAs, né, querem pôr a camisa de força nas universidades, a gente quer arrancar essa camisa e criar novas profissões, né? Então esse embate é um embate importante, né? E aí vem as nossas próprias questões, né? Nós, professores universitários, a gente sempre está em zona de conforto mesmo, né? A gente às vezes se acomoda, isso é verdadeiro, né? E aí vem uma questão, eu estava discutindo com o Fábio, né? Acho que todos nós sabemos que, de fato, né, a gente sempre reclama muito das instituições, né? Do ponto de vista que qual que é o verdadeiro incentivo para o ensino, para a educação e engenharia, né? Sempre para a pesquisa, pós-graduação, a água sempre corre para o mar, né? Então, essa é uma questão importante para nós, né? E realmente quem está disposto a arregaçar as mangas e fazer essas mudanças, né? Então, são questionamentos que a gente sempre se coloca, né? E aí começa a entrar um pouquinho do que a gente está pensando na federal, né? Essa questão da gente, desses modelos, né, que são discutidos nas pró-reitorias, vamos fazer esse tipo de currículo, sem combinar com os russos, né? Eu gosto de citar o caso do Garrincha, né? Que o técnico chegou, Garrincha, vamos fazer essa jogada, vai dar certo. Mas você combinou isso lá com o time da Rússia, né? E na verdade os modelos top-down, muitas vezes, eles esbarram exatamente nisso, porque não conversou com as pessoas, não discutiu com os professores, não discutiu às vezes com os próprios alunos, que vão ser os clientes desse processo. Então assim, os modelos top-down nem sempre alcançam sucesso, principalmente quando a gente esbarra em mudanças culturais, né? E a mudança educacional é sim uma mudança cultural, né? Bom, então, isso são questões que a gente, né, vê aí, quem participa de compêndios, a gente está sempre questionando isso, né? Qual a metodologia de ensino que é inovadora? Qual o currículo de engenharia que realmente tem um número que permite que o número de evasão, o número de retenção seja pequenos, etc, etc, né? Então, posto esses questionamentos, falar um pouquinho do que é a escola de engenharia, que vocês vão ver que não é muito diferente aqui, né, de Santa Catarina. Então, bom, a gente está um pouquinho mais velho, né? Parece que o André falou, o Fábio falou que aquele da década de 50, né? 60, imagina, né? 40 e poucos anos. É uma escola antiga, né? Nós temos 11 cursos de graduação. Então, assim, somos uma escola bem tradicional na questão da formação do engenheiro. Não temos cursos muito especialistas, né? A maioria dos nossos cursos são mais de formação geral, né? Mais de concepção, certo? São 5.500 alunos de graduação, temos aí 505 por semestre, na verdade 1.010 alunos, né? Bom, isso aqui foi um slide, né? Até uns 2 anos, ou seja, 20% em intercâmbio. Na verdade, hoje o nosso número gira em torno de 500, 600 alunos continuam fazendo intercâmbio, em que pese a caída do Ciência Sem Fronteira, mas a gente continua participando do Minas Mundi, que provavelmente Santa Catarina também participa. Nós temos um convênio com o Mercosul, que é o Scala, né? Então tem Paraguai, Argentina, conecta também o Brasil, certo? Então, é uma escola tradicional, né? A gente começa a se perguntar, então, exatamente por que eu quero fazer toda essa mudança de currículo, né? Então, qual é a motivação que me leva a repensar o ensino de engenharia? Porque
como eu falei, a gente costuma se acomodar, né? Ah, não, está dando certo, os engenheiros são bons, e realmente são bons engenheiros formados, né? Mas existem alguns números que, se você for rastrear, né, ele mostra que tem alguma coisa que pode ser melhorada, né? E pensando em escolas grandes, como as nossas são, né, raramente a gente vem ser avaliado pelo MEC, né? A gente tem sempre os conceitos dos nossos cursos muito altos. A universidade é muito boa, os cursos são bons, os alunos vão bem no ENAD, então nem sempre o MEC vai lá visitar a gente, né? Então, em 2011, a gente começou a repensar, será que a gente está bem mesmo? Vamos fazer um processo de autoavaliação. E aí, uma das figuras de mérito, né, que a gente pegou é exatamente essa questão do tempo de diplomação, né? E é interessante correlacionar esse gráfico, né, com o tempo aqui, ó. São 10 anos, ou seja, a gente que pensou flexibilidade curricular lá em 2000, com qual ideia? Bom, a flexibilidade, qual que era a ideia principal? Exatamente diminuir a evasão, diminuir a retenção, permitindo uma flexibilização do currículo para que o aluno não ficasse muito travado no curso, né? Mas que ele pudesse, às vezes ele esteve retido ali numa disciplina obrigatória, mas ele pode fazer uma disciplina optativa, né? Então, ou seja, durante aqui, né, pus uma escala aqui de 2005 a 2015, ou seja, são 10 anos aqui medindo esse gráfico, né? E apesar de que tem algumas variações grandes aqui, né? Aqui quando começou o eixo 200, mas aqui você vê que a gente teve uma queda grande exatamente por causa do intercâmbio. Mas isso aqui é o que é? É o tempo que o nosso aluno leva para graduar. A curva aqui em azul são os alunos em tempo padrão, ou seja, eles gastam 5 anos. Então eu tenho um sistema de 50% eficiente. 50% dos alunos que ingressam no vestibular, eles levam 5 anos. Os outros 50% levam mais 5 anos, que é provavelmente bem semelhante aqui, né? Para uma escola particular isso é maravilhoso, né? Mas para uma pública, né, que a gente tem investimento público, certo? Isso aqui representa, na verdade, 20% de retenção. Ou seja, eu gasto 20% a mais com água, luz, energia, né, insumos de laboratório, porque os alunos estão retidos no curso, né? Se estão retidos, eles levam um semestre, 2, 3 ou mais. E eles não estão retidos desenvolvendo mais e mais engenharia, não. Eles estão retidos por quê? Eles estão parados no cálculo, na física, na engenharia, etc. Né? Então, assim, alguma coisa precisa ser feita, né? E aí, quem coordena, né, o curso, eu coordenei há algum tempo, além disso tudo, existe ainda a questão da depressão, né? Eu fui coordenador da engenharia elétrica e eu tinha ali 10% dos meus alunos tinham problemas sérios de depressão, né? Os alunos iam lá, aí eu não sei, a pessoa conversa comigo e chora, não sei o que, acho que não gosta de mim e chora comigo, né? Acho que ele se sente livre, né? Aí vai lá e aí você percebe que o cara está angustiado. Aí, por que você está angustiado assim? Não é tudo que eu queria ser engenheiro eletricista, mas eu não consigo estudar. Aí começa, o professor é isso, professor é aquilo e tal. Então, assim, existe um problema de desmotivação para estudar engenharia. Na verdade, isso é real, né? A gente sabe disso. E os números mostram. Nós estamos fazendo agora um levantamento de rendimento acadêmico. Não está aqui ainda pronto, né? Eu estou pegando uma série histórica aí também. Mas assim, o que eu quero colocar é que a gente pode ser um pouco melhor, né? A gente pode tornar os alunos mais motivados para estudar engenharia. E aí aqui aparece uma outra coisa, né, que eu vou comentar também mais para frente, é a questão da identidade do aluno com a escola de engenharia. A escola de engenharia da UFMG é uma escola tradicional, né? Então os alunos que se formaram há 40 anos atrás, eles têm uma coisa com a escola que é fantástico. Então, na época do centenário, que a gente visitou vários grandes empresários, que eram ex-alunos da escola, exatamente para a gente fazer um grande movimento do centenário, o cara estendia um tapete vermelho para receber o diretor, né? Agora, você pega um aluno que formou há 10 anos atrás aí, ele está nem aí para a escola, ele mal lembra que a escola existe, que existem os professores. Então, a gente sente que essa coisa, né, essa identidade com a engenharia foi se perdendo. Então, a gente precisa resgatar isso também, né? Bom, então, é um contexto, né? Aqui um outro contexto, dentro do que eu já falei, né? Que é o seguinte, qual que é o trabalho institucional, né? Então, são as mesmas diretrizes para os 11 cursos, porém eu tenho currículos completamente diferentes entre os cursos. Então, eu tenho currículos como, por exemplo, aqui, ó, pegar um exemplo, né? Minas, engenharia de Minas. Isso aqui o que é? É a carga horária do curso, 100%. Tudo que você está vendo em azul são atividades obrigatórias.
O que você está vendo mais coloridinho, ou é optativo, ou é formação livre, ou é uma formação complementar. Então eu tenho cursos extremamente rígidos, como Engenharia de Minas, né? Está aqui, ó, 95% do curso são atividades obrigatórias e 5% só de optativo. Como eu tenho cursos bastante flexíveis, por exemplo, Engenharia Elétrica, é um curso bem flexível. Inclusive o aluno pode optar por fazer uma trajetória tradicional, mas ainda assim ele tem algo em torno aqui de 70% obrigatório e 30% optativo. Ele tem que escolher uma trajetória. Ou ele pode criar uma trajetória para ele, né? Então esse é um curso bastante flexível, né? Então, ou seja, eu tenho na mesma escola, todos deveriam estar respeitando as diretrizes, né? E na verdade isso não acontece. E além disso, apesar de ter cursos bem flexíveis, eu não estou sendo ainda efetivo, né? Eu continuo tendo retenção elevada, etc. Então assim, aí a gente começa a pensar e começa a associar esses números e aí, o que a gente pode fazer para melhorar, né? Bom, então aí vem o desafio. Então, começa aqui o que eu coloquei para vocês no início, que é uma aposta assim da escola, né? Qual é o sucesso que eu vou chegar lá no final? Eu não sei. Eu não tenho, né? Eu coloco isso claramente. Mas a gente tem algumas coisas muito importantes que estão acontecendo nesse processo que vale a pena prosseguir nessa caminhada, né? Então, qual que é a nossa aposta, né? Então, a primeira coisa é essa, é realmente fazer valer as diretrizes, né? A gente quer que o aluno, ele entenda que a universidade é um local de empoderamento dele. Então, a gente começa realmente a focar assim, olha, eu quero que o aluno venha aqui, se ele quer ser um grande empresário, que ele possa criar, realizar atividades que o tornem um bom empresário. Não, eu quero ir para o chão de fábrica, eu quero ser um engenheiro de produção lá na ponta lá. Beleza, então ele também tem que ter, né, competências para desenvolver. Ou não, eu quero fazer meu negócio, eu quero ser um empreendedor, então ele tem que ter atividades. Então a universidade tem que ter esse olhar. E se a gente tiver currículos muito rígidos, a gente não vai conseguir fazer isso. Os currículos muito rígidos vai criar um monte de robozinho. Vai todo mundo fazendo as mesmas coisas, aprender as mesmas coisas. O currículo flexível vai permitir que ele possa direcionar a sua formação. Isso é um paradigma. Isso não é fácil de trabalhar, mas eu acho, né, eu acredito que essa é uma coisa que tem que ser feita, né? E aí vem uma influência, né? O Fábio já comentou a questão do David Goldberg, né? Então, o David Goldberg é realmente uma influência importante para nós, de que, na verdade, o engenheiro, ele não é uma máquina. Ele é um ser humano, ele tem vontades, ele tem habilidades, e os nossos currículos, ele tem que ter esse olhar. Ele não pode ter só um olhar tecnicista, né? A formação em engenharia, ela é sempre muito tecnicista. E a gente sempre fala que tem que pôr humanidades. Ah, vou pôr aqui introdução à sociologia, introdução não sei o que lá. Mas a gente nunca consegue sucesso nisso, né? Então, assim, isso é um grande questionamento e nem nós temos a resposta para isso, né? Mas que a gente sabe que ele precisa trabalhar o lado humano, ele precisa. Então, não é só a questão técnica, é a questão do comportamento, é a questão da viabilidade, né? Muitas vezes um currículo formatado lá em Belo Horizonte não vai funcionar aqui em Santa Catarina, porque as pessoas aqui são diferentes. Então, até essa questão local é importante, né? Então, aí a gente até cita o famoso Paulo Freire. Paulo Freire falava, né? O currículo ele tem que estar focado dentro do contexto da pessoa. Então, isso também é muito importante. Então, o modelo que funciona lá, e aí eu vou comentar o nosso outro pilar, que é Olin, vai ser muito bom para Olin, mas para o UFMG é diferente, porque o UFMG não é Olin. Um está lá em Boston, o outro está em Belo Horizonte, né? Então, o Goldberg é uma referência para nós que ele coloca isso, né? Que o ser engenheiro é um ser humano, não é uma máquina, né? E aí a gente busca sim uma engenharia holística que a gente permite o aluno ter a criatividade. É importante agregar essa questão, né? Então, nós não somos pessoas que trabalhamos só um lado do cérebro, né? O nosso cérebro, um lado é cartesiano, o outro é criativo, o outro é do todo intuitivo, né? Então a engenharia tem que motivar esse outro lado também. E essa é a fala que se fala na indústria. Nós estamos formando engenheiro para quê? Para ficar todos dentro da universidade? Não vai, haja universidade, né? A gente forma um engenheiro do mercado, né? A gente precisa, né, colocar e construir um Brasil diferente, né, um Brasil mais avançado, enfim, a gente tem que trabalhar. E o que o mercado hoje exige é um engenheiro que tenha uma visão, e não apenas a questão técnica, né? Ele tem que saber trabalhar com as pessoas, ele tem que saber trabalhar com projetos, né? Aliás, é a grande ausência do Brasil hoje, nós perdemos engenheiro de projeto, né? A maioria daqueles engenheiros formados na época minha aqui, do Guilherme, a gente não foi para a indústria, a gente ficou na universidade, porque não tinha emprego, né? Mas é verdade, é isso mesmo, nós perdemos. Aí o Brasil agora quer avançar, mas não tem engenheiro, mas não formou,
não se forma em tempo zero. Né? Então nós perdemos o engenheiro de projeto, aquele engenheiro que tem um sentimento social, um sentimento de sociedade, um problema da comunidade. Então a gente tem que trabalhar isso. Bom, então, tendo esse contexto, essa busca, é que surgiu aí, né, o projeto do Eixo 200. Então, nós temos algumas referências, né? Então eu coloquei, né, o Olin College em Illinois. De onde que aparece isso? Bom, teve um fato que um professor emérito da escola conheceu esses projetos e falou, olha, você tem que conhecer lá essas escolas. Então, realmente eu fiz algumas lições em Olin, Illinois, e Olin, como o Fábio comentou, né, é uma escola diferente, é uma escola que você trabalha projeto de engenharia do primeiro período ao último período. Né? O aluno está sempre centrado. Eles têm uma disciplina de primeiro período que é bem semelhante, né, ao que você está fazendo em introdução à engenharia de controle e automação, mas assim, é focado por um problema da natureza. Eles definem um problema. Então, por exemplo, vocês vão ter que modelar esse semestre como é que o sapo pula. Eles estudam tudo do sapo, né? Mecanismo, a questão biológica, e aí eles constroem um modelo que vai trabalhar como é que o sapo pula. Então assim, ali eles vão aprendendo um monte de coisa. É cálculo, é a questão da física, né? Então assim, eles vão agregando, né, o ensino das ciências exatas, modelando um fenômeno da natureza. Né? É uma disciplina que eles têm lá em Olin. Mas Olin é bom para Olin. Né? É uma escola de 400 alunos que ele escolhe os alunos a dedo. Né? O processo seletivo em Olin, eles têm um treinamento de 1 a 2 semanas antes. Então eles falam, vai dar certo, né? Imagine se você pudesse fazer um vestibular, que você escolhesse seu aluno aqui, né? Esse aqui me serve, esse aqui não me serve. Né? Então você teria de fato muito sucesso. Né? Então o Olin não tem evasão. Tem uma ou outra, mas é porque o cara realmente não deu certo. Né? Bom, mas aí a gente vai para Illinois, porque Illinois é uma universidade semelhante às nossas. Uma universidade grande, tradicional, aliás, eles têm mais de 150 anos, mas eles têm os mesmos problemas. Né? A mesma questão da desmotivação, só que lá é o inverso. Né? Lá a evasão é muito alta. Aqui a nossa retenção é muito alta, porque nós somos escolas públicas. Né? Então o aluno ele consegue, ele vai esbarrando, vai sendo retido, mas vai ficando aí. Né? Ou seja, lá, eu acho que aqui não é diferente. Nós temos até 9 anos o cara pode ficar dentro da escola, né? Não sei se tem algum mecanismo de exclusão aqui na UFSC. Na UFMG tem, mas é muito conservador. Né? Bom, em Illinois o cara é válido, por quê? Se ele tomou pau um ano, ele não vai investir mais 30, 40, 50 mil dólares. Ele vai embora. Então, o número de evasão em Illinois é altíssimo. É coisa assim, 50%, 60%. E aí como é que explica uma universidade como a Universidade de Illinois, com vários prêmios Nobel em física e tudo, e aquela evasão em engenharia? Eles estão percebendo que é o mesmo ponto, é a questão da desmotivação para as engenharias. Né? E Illinois construiu uma coisa que a gente quer construir na UFMG. É como se fosse uma incubadora de projetos pedagógicos. É um centro que não é um departamento como os nossos tradicionais, mas ele vai trabalhar as inovações curriculares, de forma a transpassarem por todos os departamentos e todos trabalhando a interdisciplinaridade. Chama iFoundry. Né? Então, o iFoundry tem algumas atividades pedagógicas que a gente quer trazer também aqui para o nosso contexto. Né? Então, são duas referências importantes. Né? Naturalmente, existe no país outras, né, e outras escolas, a gente só cita, né? No caso do Brasil, vocês vão se lembrar do Reúne, a época do Reúne, a época de 2009, também houve 2 grandes projetos. A questão do bacharelado interdisciplinar, que modela o currículo lá de Bolonha, né? Você tem 3 mais 2 anos, né? Você vai ter 3 anos da formação comum, formando aí um bacharel em ciência e tecnologia no nosso caso específico, e mais 2 anos ele poderia seguir qual engenharia que ele quer. É um projeto de formação que visa exatamente você não gastar tanta energia com, por exemplo, as questões específicas logo no início do curso, né? E deixar para quem quer fazer engenharia elétrica, mesmo seguir engenharia elétrica. Ah, eu quero mecânica, etc. Né? Então, Federal do ABC e Unifal são exemplos. Né? Mas, talvez menos a Unifal, mas mais a Federal do ABC, elas têm o mesmo problema que a gente tem. Que é o problema do que é? É a questão do docente mesmo, de comprar esse projeto. A Federal do ABC tem dificuldades com isso. Porque a gente tem uma tendência natural, até não é demérito, não tem nada errado, é a natureza. A gente entra na universidade para fazer pesquisa. A gente não tem aquela preocupação com o ensino de engenharia. Né? E a Federal vai ser a mesma coisa. O projeto é maravilhoso, só que o projeto é difícil.
Você trabalhar uma disciplina voltada a projeto exige de você uma outra habilidade que normalmente a gente não foi ensinado. Então, se eu não aprendi, como é que eu vou fazer? Então, é uma dificuldade, né? Mas são exemplos importantes que também mostram. Só que a UFMG não pensou fazer esse 3+2, né? A gente pensou em, naturalmente, ir agregando atividades pedagógicas na formação do engenheiro, que nos 3 períodos iniciais, nos 3 anos, por exemplo, iniciais, eu vou agregar a inovação, o empreendedorismo, a questão da gestão, né, de gestão de projetos, etc. Essa é a ideia, né? Então, são experiências importantes. E aí surgiu o eixo 200. Então, aqui tem uma mensagem importante, né? Este é um projeto institucional e é um projeto de ensino, né? Exatamente para a gente quebrar esse paradigma de que não existem projetos de ensino. Não, existe sim. Existe uma preocupação da direção da Escola de Engenharia já há alguns anos em formatar um projeto que cuide da educação em engenharia. Então a gente tem essa aposta, a gente tem essa tarefa. E aqui é exatamente, né, a ideia do 3 letras e 3 números, é porque isso associa com uma disciplina. Então eu quero passar uma mensagem para o docente, né? Falar, olha, você quer fazer uma atividade, quer desenvolver uma disciplina, quer desenvolver uma atividade pedagógica diferente, você vai ter suporte dentro do eixo 200. Essa é a mensagem. 200 não é porque nós vamos gastar 200 não, né? Mas aqui é porque, como foi feito o centenário, a gente está pensando no bicentenário, né? É só uma brincadeira. E importante, nós não vamos destruir. Esse ano a gente faz 100 anos que formou a primeira turma de engenharia civil. Bom, se tem 100 anos que está ensinando engenharia civil, que coisa boa acontecendo. Então nós não vamos destruir um curso para construir outro curso diferente, né? Não faz sentido. O que a gente vai fazer? Né? 100 anos, ensino sólido, formação reconhecida, nós vamos ver o que esse curso tem de bom, que tem que continuar, e aquilo que precisa ser mudado, né? A gente vai fazendo os ajustes, né? Então não há destruição, a gente quer fazer readequações, certo? E nesse sentido a gente fez um raio-x na escola. O que foi esse raio-x? Bom, em cada uma das áreas, não especificamente em cada curso, mas vendo dentro da escola o que realmente leva a uma melhor formação do engenheiro, o que pode ser motivador para os alunos. Então a gente fez um trabalho, né, de conhecimento da escola, né? E quem fez esse trabalho, né? Aí começa a ser um pouco diferente, né? Aí a gente começa realmente a trabalhar com um grupo que geralmente a gente exclui, que são os próprios alunos. Os alunos, eles sabem o que é bom, o que é ruim, porque eles vivem, é diferente da gente. A gente tem uma visão do processo e a gente tem uma visão importante, né, e muito adequada, porque nós somos os professores, mas eles têm uma outra visão, que não pode ser ignorada, né? Então eles têm uma visão do que está acontecendo no dia a dia. Então, um grupo de alunos, junto com um grupo de professores, nós fizemos esse raio-x. E fizemos assim, o que é legal aqui, o que a gente pode melhorar, isso aqui não está legal, isso aqui é bacana, vamos potencializar, né? E dentro desse raio-x, a gente saiu com uma enormidade de ações. Então, cada ação a gente definiu como se fosse um projeto, né? E aí o eixo 200 torna-se um programa, né? Então, diversas ações identificadas, priorizadas, a gente organizou e selecionou aquelas que a gente vai fazer, né? E definimos 2 frentes de atuação, né? Uma parte mais de ensino, a outra parte mais de estrutura, né? A escola é fraquíssima em comunicação, mas a gente é fraco, a gente não sabe fazer comunicação, né? Talvez porque é uma escola pública, que tem mais dificuldade, questão de recursos, etc. A gente precisa mostrar que tem coisa boa lá, né? O pessoal acha que a escola de engenharia está lá, né, num lugar que ninguém pode ir lá. Não, pode ir lá, nós somos seres normais como em qualquer lugar. Então assim, é comunicação, são eventos, a questão órgãos e instituições, isso aqui é fundamental. Relacionamento com a indústria. Não tem como a gente não ter um relacionamento direto. Então a gente passou a trabalhar relacionamento com a FIENG, que é a nossa Federação das Indústrias, o CREA, Sociedade Mineira de Engenheiros, que é também uma coisa bem tradicional lá em Minas. Então assim, a gente tem que ter esse relacionamento institucional, né? Então, estruturação e formação. De fato, o que a gente pode fazer para melhorar aquela matriz curricular dos cursos que estão lá? E quais cursos que realmente, né, podem ser agregados? Agora, tem um detalhe importante, né? A gente não trabalha impondo. Nada é imposto. Tudo é conquistado a partir dos exemplos e do sucesso. Então a gente faz uma atividade, roda a atividade, mede os resultados, faz a propaganda. Olha que legal ver isso aqui, papá. E as pessoas vão se agregando, né? Então, conto aqui um exemplo, que aí correlaciona um pouco com a disciplina que você tem, né?
não no sucesso que você tem aqui, né, que realmente foi, hoje eu assisti lá pela manhã, pô, muita coisa bacana acontecendo, e você percebe o brilho dos alunos quando eles apresentam um projetinho simples, que é o quê? Limpar a fachada de um prédio. É claro que se ele vai construir uma empresa depois que vai realmente limpar a fachada, eu não sei. Mas olha, o quanto ele aprendeu, o quanto motivou ele, né? Isso é importante. Então lá a gente faz uma introdução à engenharia que é unificada. A gente pegou quase todos os cursos. Bom, na primeira vez que nós rodamos, 3 cursos, né? E aí é que foi legal. Aí o que a gente trabalha nessa disciplina? Identificação do engenheiro, ele tem um sentimento de que ele é um agente transformador da sociedade, que ele pode fazer uma diferença, né? Trabalha com ele a questão do gerenciamento de projetos, gerenciamento de pessoas, a questão da ideação, coisas assim bem pontuais, porque naturalmente no primeiro período você não quer esperar também que ele saiba muita coisa e saia dali sendo um grande engenheiro, um grande gerente, né? Mas trabalha essas questões e define um problema para ele resolver. Então teve um ano lá que era a questão de resíduos. Então teve um sucesso, um grupo de alunos, depois junto com uma empresa júnior da área ambiental, fez uma startup, que chama Residual. O que a Residual faz? Ele tem um aplicativo que tem uma lógica de recolhimento de resíduos na região metropolitana de Belo Horizonte. E muitas empresas aderiram, ele está ganhando dinheiro aí, tá disparado, né? Então assim, por que adesão, né? Estava falando. Então, primeira vez 3 cursos. Aí, quando deu sucesso, a gente mostrou, olha papá, de repente, os outros 4 agregaram. Hoje a gente tem, né, deveriam ser 10 e 3 que ainda não participam. Talvez são cursos mais tradicionais, engenharia de minas, engenharia mecânica e engenharia aeroespacial. Todos os outros participam. É só sucesso? Não, não é só sucesso, né? Isso é importante que seja dito também. Então, por exemplo, a gente percebe no meio dos alunos que o nosso ensino médio ele é muito paternalista. O aluno vem para a faculdade achando que vai continuar tendo que estudar o livro, aquela página, aquilo ali. E na verdade a gente quer exatamente mostrar que não é assim, né? Aliás, a grande dificuldade talvez dos alunos é que quando ele pega um professor que joga um problema para resolver, aí ele se perde, né? Essa é talvez um grande problema. Mas ele tem que cair na real que é assim. Ele tem que ser protagonista da formação dele. Então uma boa parte, né? A primeira vez que a gente rodou, 50% dos alunos odiavam a introdução de engenharia. Exatamente por causa do quê? Aquele receio, o que eu faço agora, né? Mas a outra metade da turma adorou. Falou, porra, agora sim eu vou fazer engenharia, agora eu quero ser engenheiro mesmo. Umas coisas assim. Então, sempre, né, por adesão. A gente vai crescendo à medida que vai tendo sucesso nas ações, né? Bom, a equipe Eng 200. Então tem uma coordenação, eu sou o coordenador do projeto, eu tenho gestores, todos os gestores são estudantes. Então, os estudantes é que me ajudam a tocar o projeto, né? Agora, eu tenho os conselheiros, então são professores, né, que também agregam a ideia aí de fazer mudança de engenharia, né? Aqui o pessoal da formação é bom, né? Não sei se você lembra, o Bruno Otávio, acho que você sabe quem é, não? É contemporâneo da Patrícia, né? Então, são professores que têm essa, né, tá a fim de fazer alguma coisa diferente. Então a gente, mensalmente, a gente reúne a equipe toda, né? Exatamente para a gente balizar o que nós estamos fazendo. Agora, o dia a dia são os próprios alunos que tocam. Eles tocam as ações, os projetos, etc. Né? E um gestor mais sênior ele se torna um tutor, né? E geralmente as ações têm como gerentes alunos, né? Mas alguns professores se envolvem também, né? Que eu vou citar uma delas daqui a pouco. Mas assim, essencialmente é um projeto que é gerenciado pelos próprios alunos. Eu estou ali só para dar a guia, mas eles é que vão resolvendo as coisas, vão fazendo, etc. Né? Muito bem. Alguns casos de sucesso, então. Bom, já falei da introdução à engenharia, né? Esse aqui é o auditório da escola. Um dia lá, a gente com os alunos, ou seja, eu tenho uma turma aqui de 300 alunos, calouros, trabalhando a introdução à engenharia, né? O Engenharia Recebe é outra coisa fundamental, né? É o acolhimento do calouro, né? Isso é muito importante. O cara chega aqui, é um degrau, né? Ele está saindo de uma realidade que é o ensino médio e vir para a universidade. Tem gente que não está preparado para isso mesmo, não. Então é importante acolher. Então aqui, né, a ideia é essa, de braços abertos, recebendo o aluno, o calouro, e a gente faz um trabalho de quase 2 semanas integrando o aluno à realidade da escola. Quem é que faz isso? Os próprios alunos. Então assim, aqui inclusive, a gente está tentando uma alternativa ao trote. Porque o trote,
Muita gente fala que trote é solidário. Não, se é trote não é solidário, né? O trote é crime, o trote exclui, o trote pune, coage. Só que as pessoas participam por quê? É cultura, né? O trote não é legal. Então, o engenharia recebe a alternativa ao trote. É óbvio que eu não estou tendo esse sucesso todo, continuo tendo trote, né? Mas enfim, existe alguma coisa diferente. Então aqui os alunos integram os alunos dentro da escola como um todo, né? É muito importante. E outra coisa, quem faz o projeto são os próprios alunos. Expor Engenharia. Bom, 5.000 alunos, 11 cursos, 200 laboratórios de ensino. Nós temos, agora vamos para a 7ª empresa júnior. A escola tem 6, o movimento júnior é muito forte lá, é muito importante. Nós vamos para a 7ª empresa júnior. São 6 equipes de competição. Iniciação científica à vontade. Projeto. Não tem como saber de tanta coisa. O aluno de engenharia não sabe o que ele pode fazer dentro da escola. Então, anualmente, a gente faz uma Expo Engenharia. É um momento que a gente para 2 dias e apresenta para a comunidade acadêmica o que a escola tem. Aí todo mundo participa. Então, nós temos, assim, aproximadamente 20 iniciativas, né? Então, é o Expo Engenharia. Ruptura. O Ruptura, ele surgiu com a ideia mesmo da gente fazer uma ruptura, né? Em que sentido? Da questão da inovação e do empreendedorismo. Aqui a gente tem uma parceria com a Universidade de Berkeley, né, que é famosa na parte do empreendedorismo, e a gente fez, eles chamam de Bootcamp. O Bootcamp é um treinamento de empreendedorismo muito famoso que Berkeley executa lá no Centro de Empreendedorismo e Tecnologias, né? E a gente conseguiu trazer esses professores e fazer esse evento lá. O que é esse evento? Bom, Berkeley pega em uma semana, trabalha com vários alunos, né, da área ali de engenharia e de outras áreas do conhecimento. Eles estão ali para aprender a startar o seu próprio negócio. Então eles têm uma semana de treinamento, planos de negócio, reunião com investidores, ideação, aquela coisa toda. Então a gente fez um evento, não foi do mesmo tamanho, mas 2 dias, mas com a ideia, né, de criar essa ação dentro da escola. O aluno tem que ser inovador, tem que ser empreendedor, né? OPEI é Oficina de Projetos de Empreendedorismo e Inovação. Essa é uma ação que é coordenada por um professor, com o apoio das empresas juniores. Com a mesma ideia, porém, não numa forma de ruptura, mas assim, uma inovação mais incremental. Aqui é disruptivo, né? Aqui é incremental. Então é uma disciplina, é uma oficina, ao longo de um semestre, que vai trabalhar esses mesmos conceitos, mas de uma forma mais contextualizada, com mais tranquilidade. Então a OPEI hoje é uma oficina que envolve alunos da engenharia, da física e matemática, das ciências econômicas, e tem, de vez em quando aparecem uns gatos pingados da universidade, gente da biológica, teve uma lá da psicologia, que está lá para quer fazer alguma coisa diferente, né? Então é muito bacana porque ensina ali o aluno a criar o seu próprio negócio, né? Outra coisa importante, aí esse relacionamento com a indústria, né? Eu coloquei aqui apoio aos programas FIEM. O ENGE 200, quando ele não existia, né, esse programa aqui, Futuros Engenheiros, que é uma atividade que a FIEM que tem feito lá em Minas Gerais, que na verdade é como se fosse um estágio anterior, um período anterior ao estágio curricular, normalmente a gente conhece, que o aluno ainda tem que se dedicar muito à sala de aula. Ele não tem a mesma disponibilidade para ir para a indústria e fazer o estágio, né, conforme a gente conhece o tradicional. Então ele criou esse programa. E é interessante porque, junto com o Senai, trabalha algumas questões muito básicas. Trabalho de chão de fábrica, algumas coisas assim, né? Questão de relacionamento humano, comportamento. É um projeto muito legal. Só que antes do ENGE 200, isso aqui não conseguia circular na escola. Quando, né, ele voltou mais tarde, o ENGE 200 conseguiu trabalhar, né, fazer um trabalho mais interessante com esse programa. Qual que é a diferença? É o canal com os alunos. Agora eu tenho uma equipe de alunos que fala a mesma língua do todo. Então eles conseguem, né, transitar com mais facilidade, divulgar as coisas com mais facilidade, né? Então isso tem sido importante, né? Aqui eu coloco porque, como eu te falei, o engenheiro não está lá só para fazer produto, não, está lá para cantar também, né? Bom, coral da engenharia. É uma coisa antiga que a escola tinha que se perdeu. E aí não é que um grupo de alunos falou, professor, deixa a gente fazer um coral da engenharia, você pode fazer o que você quiser nessa escola, né? Então hoje a gente já tem um coral, apoiado também por um projeto que a princípio é de formar um engenheiro, né? Em construção,
Esse é um outro projeto da FIENC, aqui são os novos negócios, aqui é um trabalho de formação de startups, que a FIENC está lançando, bem legal, e a gente está apoiando, né? A questão das atividades complementares, né? Que a gente quer agregar aos currículos, então é um trabalho que a gente tem feito com todos os cursos. Plano Beta é um plano de negócios, TCC com empresas, esse é outro fundamental. O que a gente quer aqui? A gente quer fazer um consórcio mesmo com as empresas. Então as empresas virão apresentar os seus problemas e os alunos vão trabalhar na solução desses problemas, né? Em equipe. Então assim, a gente quer realmente passar aquela coisa de TCC, cada um fazendo o seu projetinho. Olha, gente, a gente tem que trabalhar em equipe. Tudo bem, quer fazer o seu projeto? Faça, não tem problema. Não pode ser só esse, né? A gente precisa trabalhar de uma forma interdisciplinar. E um bom local para aprender você tem da escola antes dele ir para fora, né? Então a gente está trabalhando, tem 2 empresas já que estão aí, né, trabalhando isso aí. E outra coisa importante são ambientes de aprendizado. Isso aí é uma dificuldade muito grande, né? Porque quando a gente tiver sala de aula como essa, nós também não vamos empreender, não vamos inovar. A gente precisa criar outros ambientes para aprendizado, né? Então, o sucesso que você tem na disciplina, você precisa de um ambiente talvez maior, com mais bancadas, enfim, né? Então, essa aqui é mais difícil porque envolve financiamento e investimentos pesados na universidade. Mas a gente tem esse olhar aí que nós estamos trabalhando também, né? Bom, então são algumas ações, né, do projeto EJA 200. Bom, então o que eu cheguei até aqui, né? Por isso que eu falei que eu vou gastar mais um tempinho, né? Muito bem, mas 10 minutos. Então, olha só, o EJA 200 nada mais é que um projeto para criar um ambiente para as mudanças curriculares. Vocês viram que eu não falei nada especificamente, nem no curso, nem na metodologia de ensino, não é isso. Não é isso que o EJA 200 é. Eu quero criar um contexto para que o professor tenha a oportunidade de mudar o currículo, né? Coisa que a gente não tinha. E é um projeto, né, que está fundamentado nos próprios alunos. Os alunos são a mola propulsora disso aí. Esse é o EJA 200. Só que isso não é suficiente. A gente precisa de uma ação institucional também. E aí é que houve uma oportunidade, porque a Pró-Reitoria de Graduação quer fazer uma mudança de engenharia. Então, tive a sorte de, ao mesmo tempo que nós estamos fazendo um trabalho de mudanças culturais dentro do contexto da escola, a nossa Pró-Reitoria quer também fazer propostas de mudança. Então ela fez um grande pacote, falou assim, ó, tem várias opções aqui para tornar os cursos fazendo valer de fato as diretrizes curriculares, né? Que busca flexibilização, que busca um estudo, um currículo centrado no aluno, etc. Então aqui, simplesmente, bem, não vou explicar nada disso, né? Mas a Prograde fala assim, olha, a gente propõe que os cursos se estruturem através de estruturas formativas. Então, vai ter uma formação fundamental, uma formação específica, tronco comum, que é uma que pega todos os anos de engenharia, é comum a vários cursos, por exemplo, a questão da formação complementar, questão de formação avançada, ou seja, criar de fato uma superposição aí, graduação e pós-graduação. Tem alunos brilhantes nossos no último ano de engenharia que já poderia estar entrando na pós. Não sei como é que é a realidade de você, mas lá na UFMG tem um buraco. Pô, vamos aproveitar isso aí, né? Questão da formação geral com transversal. Assim, na verdade eu não vou explicar nada disso, mas o que eu quero colocar? A gente está aproveitando que a Prograde está forçando, agora alguma coisa vai ter que sair. Porque se a direção da escola quer, os alunos querem e a Prograde quer, não é possível que a gente não faça alguma coisa, né? Bom, que ponto que a gente está hoje? A gente está fazendo um processo e dos 11 cursos, né, essa é a novidade que eu não contei lá, Miguel, né? Dos 11 cursos, 5 vão fazer. Então, para mim, isso já é sucesso. Ou seja, 5 cursos de engenharia vão rever os seus projetos pedagógicos para agregar alguma dessas inovações que a gente está trabalhando. Então, isso é um sucesso, né? Não vou pular essa daí, né? Bom, próximos passos. Então, a gente está nesse ponto agora. E aí, um próximo passo importante, né, é essa questão do nosso iFoundry. Então, a gente quer criar um núcleo, aliás, nós vamos criar um núcleo, que é um centro de inovação para educação e engenharia, que vai cuidar das inovações, da interdisciplinaridade dentro da escola, com apoio pedagógico, com relacionamento com a faculdade de educação, com assessoria acadêmica, e ter um grupo que vai movimentar essas ações dentro da escola, que é o grupo EJA 200, né? Então, uma incubadora de projetos. Essa ação, a gente construiu um PDI na escola, né?
exatamente para usar o recurso público da União, né? Você sabe que uma forma de usar é você fazer um PDI e executá-lo numa fundação. É o que nós vamos fazer. Então a gente pegou esse PDI, contratou uma empresa que está realmente ajudando a gente a estruturar esse centro. E esse centro vai ser o quê? Bom, normalmente, aqui não deve ser diferente, nós temos os cursos, né? São 11 projetos, e temos os departamentos estruturados, são 13 departamentos. Então a gente quer criar um centro que trabalhe todos sem uma vinculação, né, direta com nenhum departamento nem com nenhum curso, mas trabalhando a interdisciplinaridade dentro da escola, vinculado naturalmente à congregação ou à diretoria, né? E, né, eu estou sendo um pouco repetitivo, mas é porque eu antecipei, né, essa questão, né, do trabalho com a comunidade. Então isso aqui já é uma discussão que aconteceu, né, que gerou aqueles 5 cursos quererem, né, trabalhar. Para fechar, a questão da rede, né? Então eu falei com o Fábio, a gente cresce quando todo mundo cresce junto. Um cresce, o outro não cresce, não adianta, né? Então em Minas, a partir dentro do CREA, a gente tem um colégio de instituições de ensino, que congrega todas as regionais de Minas. Então nós temos um colégio com mais de 20 instituições representadas, das maiores, né? Discutindo educação e engenharia e tal, isso está sendo muito importante para nós, né? E, finalmente, essa questão da rede globalizada, né? Aí, aqui é o dedo do Goldberg. Goldberg não é mais professor de Illinois, tem uma empresa, chama Big People, que trabalha com transformações em educação e engenharia. Então ele tem um grupo, ele coordena um grupo que várias universidades do mundo inteiro participam. Então tem a gente, tem o INSPER em São Paulo, não sei se vocês conhecem muito, eu falar do INSPER, né? Tem a universidade nos Estados Unidos, Canadá, Holanda, Singapura, e a gente mensalmente se reúne via Skype para trocar essas experiências. Então a gente precisa fazer agora a nossa rede aqui, né? Bom, então só para fechar, de onde vem toda a coragem, né? Porque tem que ser, isso não é fácil, nem todo mundo está afim de fazer alguma coisa diferente. De onde vem a coragem? Dos próprios alunos. Isso aí é uma foto do Engenharia Recebe. Porque é a diferença. E hoje, se eu tivesse me perguntar assim, como é que você garante que você está tendo algum sucesso? Né? Qual que é o indicador? A gente gosta muito de trabalhar com indicadores, né? Não há nada assim específico de pesquisa, nada. Mas você percebe um trabalho diferente na escola. Você percebe as empresas juniores muito mais preocupadas com os projetos pedagógicos dos cursos, como era antigamente. Você percebe as equipes de competição muito mais focadas no seu trabalho de engenharia, preocupadas com o desempenho acadêmico dos seus alunos, porque normalmente os alunos, quando vão para uma equipe de competição ou vão para uma empresa júnior, eles esquecem o curso. Porque o curso é chato, aquilo lá é legal. É assim que eles falam, não é? Só que, na verdade, o curso é legal também. Só que eles não estão vendo como é legal. Só que eu falo, se você vai para a empresa júnior, vai lá e afunda o seu curso, você está tirando o seu próprio pé. Então, vocês têm que começar a se preocupar também com a questão do desempenho acadêmico, né? Então, a gente sente um outro astral na escola de engenharia, com criações de outros grupos que nem citei aqui. Certo? Bom, vou pular isso aqui. Isso aqui repete tudo que eu falei nas transparências para trás dos slides, né? Acho que é bom encerrar por aqui para a gente abrir a discussão. E é isso, muito obrigado. Esse é o eixo 200, essa é a aposta da UFMG. É isso. Bem.